A história de Remy. O texto a seguir foi encontrado no diário do agente. Abre aspas. A vida é como uma pauta musical, coberta de altos e baixos, graves e agudos, uma composição que precisa ter um fim. Quando eu era jovem no interior, minha vida era feliz, pelo menos eu acho. Coloquei tantas camadas de mentira em minha própria história que hoje já não lembro bem o que é real e o que não é. Ao chegar à maioridade, troquei minha vida pacata pela loucura da cidade grande. Oficialmente saí de casa para fazer um curso técnico. Na verdade, sonhava com uma carreira artística, um mundo em que pudesse ser adorado. Foi aí que os problemas começaram. Nunca apareci para o curso técnico. Em vez disso, comecei a andar com um grupo que gostava de festas e curtição. Eles eram legais, quer dizer, acho. Passava a maior parte do dia me recuperando da ressaca do dia anterior, apenas para passar a noite seguinte na rua novamente. O dinheiro que era para pagar o curso se transformou em vício. Certo dia, alguém do grupo surgiu com uma novidade. Uma nova droga, muito mais intensa do que a que vínhamos usado. Rubra? Eu experimentei só um pouco. E, bem, é difícil lembrar, mas ainda sinto nos dedos os tremores e a violência. Certo dia, acordei coberto de sangue. Eu havia feito aquilo? Eu precisava sair dali. Não queria ser apontado como culpado. Não podia passar o resto da vida atrás das grades. Quando tentei fugir, dei de cara com uma silhueta. A sombra de um homem bem vestido, segurando uma espada. Seus movimentos eram rápidos e precisos. Ele matava tudo o que via, sem discriminar entre homens e monstros. Para ele, todos eram apenas carne a ser fatiada. Meus amigos, todos mortos por sua lâmina. Eu não entendia o que ele era. Um anjo? Um demônio? Sua voz era firme, mas calentosa. Perguntei seu nome e ele disse que não tinha. Passei a chamá-lo de maestro. O massacre foi encoberto como um acidente horrível, mas as lembranças turvas daquele dia continuavam em meus pesadelos. De tempos em tempos, o maestro vinha me visitar. Para ele, eram visitas de rotina, para verificar como eu estava. Para mim, era uma tempestade de ódio. Para o maestro, ele havia me poupado. Para mim, ele havia matado todos os meus amigos, pessoas inocentes e ignorantes cujo único crime havia sido a ignorância de experimentar a droga errada. Eu não tinha mais nada. Meus amigos e mais do que isso, meus sonhos morreram naquela noite vermelha. Tudo que eu tinha agora era ele, o monstro que arrancou eles de mim, meu salvador, meu Martin. Eu esperava cada vez mais ansioso pelo seu próximo retorno. Talvez fosse o rebote da droga, mas eu nunca havia sentido nada tão forte por outra pessoa. Raiva, admiração, medo, paixão. Eu precisava me aproximar, entrar em sua vida, entender o que ele era. Passei a interpretar um papel para ele, de alguém recuperado e hábil capaz de integrar sua organização. Ele contou a verdade, sobre a ordem, sobre tudo. Poucas pessoas têm a honra de ser convidado para a ordem pelo próprio homem, mas eu era especial, e ele percebeu isso. Como não perceberia? O fascínio e o ódio se tornaram uma obsessão. Tentei descobrir tudo sobre ele, impressioná-lo a cada missão. Era impossível. Ele surgia e desaparecia como um fantasma, sem deixar rastros. Os outros agentes não sabiam quase nada sobre seu líder, mas eu ia descobrir a verdade. Eu tinha um plano. Nem todos sabiam disso na época, mas rumores corriam de que ele tinha uma filha adolescente. Eu ia fazê-lo entender o que era perder tudo. Mas, antes de conseguir fazer qualquer coisa, ele me chamou para uma missão. O próprio Veríssimo indo para o campo? Isso não acontecia todos os dias. Talvez ele finalmente tivesse percebido como eu era especial. Ou talvez tivesse descoberto o que queria fazer. Ele ia me matar? Ele ia me matar assim como eu havia matado todos os meus amigos? Chegamos em uma área isolada, com um hospital em ruínas. A membrana estava fraca. E não era difícil perceber que o lugar era um antro de criaturas de sangue. Corpos distorcidos, curvados e vermelhos. Roupas sujas e manchadas. Finalmente eu ia poder provar para ele o quão poderoso eu era. A missão foi mais difícil do que eu esperava, mas, no fim, eu me saí muito bem. Eu contei, e eu e o Veríssimo matamos exatamente o mesmo número de criatura. Essa era a prova, finalmente. Até que eu percebi.
Escondida no canto, esperando a oportunidade para atacar, havia uma criatura. Era a minha chance. Eu ia ganhar dele. Eu parti correndo para cima e tudo que consegui escutar foi: pare! O quê? Observe direito. A última criatura era uma pessoa, um adolescente. Olhos arregalados, veias estouradas, pele avermelhada. Era quase uma criatura, mas ainda assim era uma pessoa. Um viciado em rubra, mas ainda uma pessoa, como eu havia sido. Ao meu redor, dezenas de cadáveres. Enfim, eu percebi. Eram criaturas, mas haviam sido pessoas. Ele me olhou e disse: esse era um estoque clandestino de rubra, usado por transtornados, que aparentemente foi invadido por usuários. Com tanto estoque disponível, eles não conseguiam parar de usar e eventualmente se transformaram. É o que acontece com a maioria deles, mas vamos achar um jeito de impedir. Tentei esconder minhas lágrimas, mas honestamente, acho que não consegui esconder qualquer coisa dele. Veríssimo então me parabenizou pela missão bem-sucedida e me mandou voltar para a base. Sua última instrução foi: manter os olhos sempre abertos. Meus olhos estiveram mesmo fechados. Mas agora, graças a ele, eu finalmente estava enxergando.